E aí, cara, você tá bem? Tranquilo? Né? Começou bem, essa aula boa, eu tô olhando pra você, você tá bonito hoje, hein? Né? Ô, eu tô falando com a minha imagem aqui, beleza? Se você quiser, usa o seu espelho aí, você fala com você aí também. Né? É assim que funciona, tranquilo? Olha só, a aula de hoje é justamente sobre essa partezinha de espelhos planos. Não essa coisa assim, né, de, enfim, relacionamento, mas é uma coisa de você relacionar a sua imagem em relação a você e ao espelho. O espelho posicionado em relação a você e a imagem assim sucessivamente, tá? Então, qual que é o assunto de hoje que a gente vai estar trabalhando? Olha só. Espelhos planos, parte 2. Translação de espelhos planos, rotação de espelho plano e associação de espelhos planos. Qualquer dúvida que você tiver, busque nas redes sociais, Alex24FitMind, Alex Figueiredo Oficial, ou então manda um e-mail direto para mim, profalexfisica@gmail.com, que é justamente esse momento que a gente vai estar interagindo com você. Às vezes você quer algum exercício, às vezes você quer uma resolução, alguma situação, a gente vai estar respondendo todo mundo à medida do possível, tranquilo? É isso aí que a gente está trabalhando. Esse é o Motiva On para a gente poder ser feliz. Seja sempre bem-vindo ao Motiva On. Então vamos para a aula. A aula é simples assim, ó. Translação de espelho plano. Alex, o que é essa translação de espelho plano? Então dá uma olhadinha aqui para a gente poder entender o processo. Eu tô objeto real em relação à minha imagem bonitinha virtual, ok? Qual que é a distância que eu tenho? Então eu tô aqui, ó. Eu, Alex, estou aqui numa distância D em relação ao meu espelho. Aí, ao mesmo tempo, por questão de simetria, a minha imagem também está essa distância D. Beleza? Eu coloco D e D', né, justamente por uma questão de você saber que essa parte é a parte virtual. Mas no processo, o que ocorre agora? Se eu me afastar em relação ao espelho, o que vai acontecer? Tá? Se eu me aproximar em relação ao espelho, o que vai acontecer com a imagem? Enfim, como é simétrico, como o relacionamento nosso é simétrico entre eu e a imagem, ela não vai ficar parada olhando eu fazer esse movimento. É óbvio que ela vai fazer também um movimento simétrico. Então o que acontece? Se eu vou para trás, é evidente que a imagem em relação ao espelho também vai para trás, tá? Se eu vou para frente, a imagem em relação ao espelho também virá para frente, na mesma proporção, beleza? Na mesma proporção. Então, se eu aproximei 10 centímetros em relação ao meu espelho plano, a minha imagem em relação ao mesmo espelho plano também vai aproximar-se 10 centímetros. Se eu me afastar 10 centímetros por simetria, a minha imagem em relação ao espelho também afastará 10 centímetros. Tá? Então nessa brincadeira, simetricamente, dá uma pensada junto comigo. Se eu estou me afastando 10 e ela está se afastando 10, então nós temos uma diferença de 20 centímetros. Tá? Vou provar para você agora matematicamente como é que a gente vai colocar esse processo. Então dá uma olhada ali na figura para a gente poder ser feliz. Tá? Eu tenho aqui, ó, meu objeto P. Nas duas posições ele não se altera, tá vendo? Tanto na posição 1 do meu espelho, quanto na posição 2. Quem é que vai movimentar nesse caso? O meu espelho. Ele vai sair dessa posição 1 e vai migrar para a posição 2, tá? Então o que eu tinha lá? Inicialmente, eu tinha a distância dp, P'. O que seria essa distância dp, P'? A distância entre o objeto espelho e imagem espelho, ok? Vou colocar aqui 2D. E aí eu tenho uma nova distância aqui, ó, lá no final, que é o D, P, duas linhas. Então, daqui, qual que vai ser? Vamos nessa. O que seria esse DP, duas linhas? Da mesma forma que eu já conversei com você, o ângulo, né, perdão, ângulo não, a distância X que eu tenho para o espelho em relação ao meu objeto, eu tenho para a minha imagem. Então, também andou X. Beleza? Se eu andou X de um lado e andou X do outro, eu tenho D mais X do lado real, mais D mais X do lado virtual. Ajeitando essa proporcionalidade, eu tenho lá 2D mais 2X. Tudo bem? Então, eu quero saber agora, Alex, o quanto que a minha imagem andou, né? Esse o quanto que a minha imagem andou, então agora a gente começa a calcular. Como? Se eu tinha ali uma dp, P',
Você concorda que eu também tenho aqui em cima essa mesma DPP', duas linhas? Então eu vou colocar essa construção aqui de cima agora. Então quem vai ser essa DPP duas linhas, Alex? Ó, distância D mais D da parte virtual, mais o quanto a minha imagem transladou. Então nessa brincadeira eu tenho lá 2D mais Dzão, tá? Resolvendo o meu sisteminha, já que eles são iguais, o que eu vou ter no meu processo? D, 2Dzinho mais 2x, igual a quem? 2Dzinho mais Dzão. Então nessa estrutura, o quanto que a minha imagem vai se deslocar em relação ao quanto que o espelho se desloca, é esta proporcionalidade para você visualizar. Então, Alex, espera aí. Esse Dzão é o quê? A distância entre as duas imagens. Tá? Ficou a ideia? E esse x, lindinhos, é a distância que o meu espelho foi deslocado. Tudo bem? Então ficou assim. Se o meu espelho andar 10 centímetros em relação a meu objeto, tá? A minha imagem andará 20 centímetros em relação ao objeto e 10 centímetros em relação ao espelho. Ficou a ideia? Se eu me desloco, né? Eu, Alex, eu me desloco a 1 metro por segundo afastando do espelho, a minha imagem também desloca afastando 1 metro por segundo em relação ao espelho e o dobro em relação a mim. Tranquilo? Então essa que é a proposta que a gente tem para a translação. Para a rotação é muito semelhante, né? Para a rotação é como se, por exemplo, eu pego lá o retrovisor do carro, né? E dou aquela ajeitadinha. Eu não acabo posicionando um novo campo visual? Se eu acabo posicionando um novo campo visual, a proporcionalidade é análoga ao que eu tenho aqui para o meu deslocamento. Eu não vou demonstrar a parte de translação, só vou colocar, perdão, eu não vou demonstrar a parte de rotação, mas eu vou colocar para você essa proporcionalidade para a gente poder ser feliz, tá? Até porque essa parte de rotação que eu vou colocar agora, ela é mais específica. Então, para você que vai fazer os nossos cursos de ITA, né, de FUVEST e de IME, lá a gente consegue construir esse pensamento com mais facilidade. Para você que vai fazer a maioria dos vestibulares e a partezinha de Enem, então aí você tem uma outra proposta para a gente poder trabalhar, que é simplesmente visualizar o conteúdo e o contexto. Se você aprendeu bem translação, rotação também é a mesma coisa. Acontece que a demonstração a gente não vai colocar aqui para você, tudo bem? Então, nessa brincadeira, se você quiser a demonstração, é só você acessar o meu e-mail, pede para mim e eu envio para você, tudo bem? Então, olha só, à medida que eu vou deslocar o meu espelho, no que eu desloco o meu espelho, ó, trouxe ele para essa posição, ó. O que está acontecendo? O raio incidente, ele não altera. O raio incidente, ele continua na mesma proporção. Do antes, quando ele batia aqui e ia embora, tá vendo? Estou explicando para você o fenômeno. Então tá lá, esse raio refletido 1. Isso aqui é o que acontecia antes. E agora, na hora que eu faço a rotação do meu espelho, ele tem mais um pouco de deslocamento, e isso acaba provocando uma nova região de campo visual. Então o que acontece? Essa nova posição é o que eu chamo de ângulo delta. Então o quanto esse meu raio refletido deslocou é essa abertura deltinha que a gente tem lá. Tá? E como que eu vou calcular esse delta? Aqui eu só vou colocar para você a proporcionalidade para facilitar o seu entendimento e acelerar o nosso processo de aula, tá? Então eu tenho ali o delta igual a quem? O dobro do alfa. Lá eu não tinha na translação o d 2x, aqui mesma proposta. O ângulo de desvio, então esse aqui é o ângulo de desvio, entre as duas imagens. Tá? E quem é o alfa, Alex? É o ângulo de rotação
do meu espelho. Fechou? Então, essa proporção análoga ao que eu tinha para o processo de translação que eu tinha colocado aqui embaixo. Tranquilo? Fechou a ideia? Ô, prof, vem cá, como é que é a translação mesmo? Volta lá no vídeo, você reforça esse processo e começa a praticar no seu dia a dia, tá? Então, a mesma forma que você tem o processo de rotação na proporcionalidade, né? Eu vou fazer uma analogia ao processo de translação, tá? Outra situação que é bem legal para a gente poder trabalhar é justamente essa questão da associação de espelhos. Até então, nós estávamos trabalhando simplesmente... nós trabalhávamos, melhor dizendo, tá? Simplesmente só a parte de um espelho relacionado a você. Nesse caso agora, eu vou colocar 2 espelhos para a gente poder otimizar, tá? Então, como que vai ser essa questão de 2 espelhos em relação a você? Meu, testa. Chega lá na sua casa, pega 2 espelhos, coloca um na frente e um do lado. Ou então, vai numa loja de roupa que tem aquelas, cabinezinhas com vários espelhos, aí você vai lá e começa a interagir. Aí você vai ver o seguinte, eu ergui a mão esquerda, algumas das minhas imagens vão erguer a mão esquerda, outras vão erguer a mão direita. Por quê? Isso é praga? Não, isso é física, tá? E aí como é que acontece? São as simetrias que eu tenho relacionadas às projeções e as multiplicações dos campos visuais. Como que funciona? Vou funcionar para você, vou mostrar bem simples para a gente poder visualizar. Tá aqui você, nessa associação de espelhos, então olha lá, vamos para o slide ali para a gente poder observar. Então, nessa associação de espelhos, o que eu acho importante você evidenciar? Primeiro, a região onde está o meu objeto. Então, você está aqui, objetozinho bonitinho. Essa região onde está o meu objeto, eu vou colocar bem fraquinho aqui para você visualizar, tá? Essa região, ela vai ser simetricamente projetada, tanto em relação ao espelho 1, quanto em relação ao espelho 2. Beleza? Então, se eu tenho aqui uma distância D e uma distância D, no caso eu escolhi justamente isso para facilitar o nosso entendimento, essas distâncias são simetricamente posicionadas. Então, o que eu tenho aqui? Alex, eu quero entender o seguinte, se eu fiz uma fatia aqui de alfa, vocês estão vendo? Tem um círculo aqui. Esse círculo é como se fosse uma grande pizza. Se eu reparto proporcionalmente, então, à medida que eu coloco essa abertura alfa de um lado, eu coloco essa abertura alfa em todas as demais regiões. Inclusive nessa outra região, que a gente não sabia que ela existia, mas ela é fruto da projeção das demais regiões. E o somatório de todas essas regiões tem que dar o ângulo inteiro, no caso uma volta, 360 graus. Então o que eu tenho ali para a gente brincar? Eu tenho o alfa da região, que é o meu objeto, mais 3, no caso aqui eu escolhi o ângulo de 90, fica mais simples de você evidenciar, 3 regiões de imagens, tá? Então aqui eu tenho 3 regiões de imagens, e aqui eu tenho minha região que é o meu objeto, somados 360 graus. Ô Alex, espera aí então, deixa eu visualizar essa ideia. Então, por que você não colocou tudo de uma vez? Porque eu tenho que respeitar essa região onde está o meu objeto. Então, o que eu tenho ali? Fazendo a proporção, ó, 1 mais 3, multiplicado pelo ângulo alfa, 360 graus. Beleza? Ah, então alfa agora é o ângulo de abertura, tudo bem? E esse 1, galerinha, esse 1, fique esperto, não é com relação ao objeto, e sim a região em que eu tenho o objeto. Porque se caso acontecer de ter 2, 3 ou mais objetos nessa região, eu tenho que respeitar as proporcionalidades, tá? Então, em relação à região e não ao objeto. Beleza? Então ali na sequência, o que eu tenho ali? Primeiro, essa região e a região onde eu tenho o número de imagens. Que é o número de projeções que eu tenho ali formadas. Então, esse número de imagens que eu tenho aqui, até que eu escrevi aqui para a gente poder ser feliz, a gente vai finalizar agora. Então eu tenho ali o alfa passou para o outro lado dividindo. Ó, tá vendo? 1 mais 3. Então, quem que seria esse 3? O número de imagens, tá? Então, o que mais? E quem que seria o 1? Essa região onde eu tenho o meu objeto.
Beleza? Então, por favor, fique esperto. É a região do objeto, não é o objeto. E o alfa, evidentemente, o ângulo de abertura entre os dois espelhos. Beleza? Então, essa abertura entre os dois espelhos vai proporcionalizar um número de imagens. À medida que a gente começa a estruturar, então, eu tenho uma multiplicação dessas imagens. O que isso significa? Cara, se eu estou finalizando, então a ideia, ó, se eu tinha lá os dois espelhos, um junto do outro, só que na mesma linha, 180 graus, estou dividindo a pizza em duas partes. A parte real que você está vendo é a parte virtual que está sendo projetada. Então, beleza? Agora eu vou fechar ele para 90. O que eu tenho agora? Eu tenho uma região de objeto e aí eu começo a fazer projeções de região de imagens. Então eu tenho essa proporcionalidade. À medida que eu vou diminuindo, qual que é o processo natural? Multiplicar cada vez mais imagens. E se eu colocar um espelho na frente do outro, o ângulo entre eles é quantos graus? 0 graus. Se o ângulo entre eles é 0 graus, se eu pegar 360 e dividir por qualquer zero, né? Qualquer número dividido por zero, na verdade, vai me dar quantas projeções? Infinitas, tá? Então é nessa hora que você vê infinitos vocês sendo projetados, até o limite de absorção das minhas estruturas dos espelhos. Tranquilo? Então, seguindo lá, para a gente poder evidenciar esse troço aí de novo, vamos trabalhar, né? O que eu tenho ali, Alex? Uma pessoa caminha em direção a um espelho fixo com velocidade escalar constante medida em relação ao solo conforme mostra a figura abaixo. Então tá lá, né, você andando de bonezinho, bonitinho, a 1,5 metro de velocidade em metros por segundo. O que eu tenho ali? Analisando a situação descrita, pode-se afirmar que a imagem de mesmo tamanho, então já passa daquela premissa, gente, qual que é a característica da imagem que eu tenho em relação ao objeto lá no espelho plano? Ela é sempre o quê? Virtual, direita, simétrica, e isso tudo chama-se enantiomorfa, tá? Então ela é virtual, direita, simétrica, tranquilo? Então ela tem que ser igual, é do mesmo tamanho, não é nem maior nem menor. O fruto disso às vezes é a perspectiva, mas então, se ela é do mesmo tamanho, o que acontece? Ó, a imagem de mesmo tamanho, a imagem de mesmo tamanho, a imagem aumentada, a pessoa e sua imagem afasta-se. A pessoa e sua imagem aproxima-se. Bom, imagem aumentada eu já tiraria a letra E aqui, não funciona mais. Então eu tenho aqui, se eu tenho deslocamento, lembre-se daquela ideia. Se eu vou colocar o meu objeto na frente do espelho, a minha imagenzinha aqui, vou colocar ele aqui bonitinho, bonezinho. Ai meu Deus, olha que show. Bundinha, pezinho, tá? Também se aproxima com 1,5 metros por segundo em relação ao espelho. Então o que ele coloca ali? A imagem de mesmo tamanho afasta-se do espelho com velocidade de 1,5 metro? Não. O que está acontecendo não é uma aproximação? Então, se é uma aproximação, ó, ela caminha em direção, eu estou aproximando, né? Justamente aquilo que a gente já conversou, tá? A imagem em relação ao meu espelho, ela se aproxima de 1,5 metro. E em relação ao observador, ela se aproxima com o dobro da velocidade. Então, a velocidade, né, em relação ao observador, 1,5 com mais 1,5, 3 metros por segundo. Então, vamos ver aqui, né? Em relação à minha imagem lá, ó, a pessoa e sua imagem aproximam-se com velocidade relativa de 3 metros por segundo. A pessoa e a sua imagem afastam-se com velocidade relativa de 3 metros por segundo. Então, nessa brincadeira, resposta bonitinha, letra C de penteado do Alex, beleza? Sequência. Observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto entre eles colocado, né, um aluno curioso, esse nome aqui, CINED, verifica-se, né, que para determinado ângulo formam-se 5 imagens. Então vamos trabalhar essas 5 imagens. N, 360 graus, alfa, menos 1. 5 imagens, eu coloco aqui na minha posição, então eu tenho um ângulo de abertura, menos 1 passa para o outro lado somando, 6, o alfa passa multiplicando, 360 graus. Então esse ângulo inicial, 360 graus dividido por 6, 60 graus. Até aí tudo bem. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens
diminui. Se o número de imagens está diminuindo, alguma coisa está acontecendo com a abertura desses espelhos, tá? Não está mais mantendo igual. Lembra que eu conversei com você agora há pouco? À medida que eu reduzo o ângulo, eu multiplico as imagens. Então, se eu estou agora diminuindo o número de imagens, então é porque a abertura desse ângulo entre os dois espelhos está sendo cada vez maior. Então, a gente vai buscar lá, ó. Vamos lá nas perguntas ali, nas afirmativas. O ângulo era inicialmente 60, então tá certo. O ângulo inicialmente era 60, então tá certo. Então já estou entre essas duas, fecha o olho e chuta. Velho, não faça isso. Se você chutar, eu garanto, eu saio daqui, vou até aí e eu te bicudo, né? Volta ali para a gente poder visualizar. Eu tenho 50% de chance de acerto agora. E o ângulo entre os espelhos estava aumentando. Não é justamente essa proposta que a gente conversou? À medida que eu reduzo o ângulo, né? À medida que eu reduzo o ângulo, eu tenho mais imagens. À medida que eu abro o ângulo, eu tenho menos imagens. Então a resposta desse exercício aí para a gente poder ser feliz, letra A, de sentimento que eu tenho pela física, que é de amor, e enfim, também por você. Galera, até a próxima aula, tamo junto, gratidão e ó, motiva que a vaga vem, beleza? Tchau!